Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de dar vida ao primeiro workshop de enfermagem cardiovascular da Clínica Girassol de Angola, tá? E dizer que eu estou muito grato pelo convite de poder palestrar nesse workshop falando sobre a importância do entendimento sobre o eletrocardiograma pelo enfermeiro. A gente poderia até falar pela equipe de enfermagem, tá bom? Me apresentando, eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista, sou entusiasta da eletrocardiografia. Dou aula de cardiologia desde 2011 e a partir de 2014 fui convidado para ser o responsável, ou seja, o coordenador e o professor do módulo de eletrocardiograma em todos os cursos de pós-graduação da Ictus Cord. Além disso, eu sou idealizador e criador do curso ECG para Todos, um curso de eletrocardiograma online. Bem, antes de falar da importância sobre o eletrocardiograma, tá? Nós precisamos saber o que é definido como o eletrocardiograma. Bem, o eletrocardiograma, vou abrir até um eletro aqui em cima, ó. O eletrocardiograma é o registro das atividades elétricas dinâmicas no coração, com a finalidade de determinar a origem, ou seja, da onde está nascendo o impulso elétrico, e a condução, ou seja, a direção desse impulso elétrico, tá? Então, isso que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele avalia a atividade elétrica. Então, aqui em cima, ó, nós temos uma foto, né, de um eletrocardiograma de 12 derivações, que geralmente rodado em um papel A4, ele tem um tempo de 10 segundos. E dentro desses 10 segundos, ele mostra uma fotografia da atividade elétrica do coração do nosso paciente. Porém, o eletrocardiograma, né, ele pode ser apresentado de outra forma, como por exemplo, a gente vê aqui do lado, ó, o monitor cardíaco. Lógico que eu estou falando somente da atividade elétrica, não estou falando da curva de saturação nem da respiração, eu estou falando da atividade elétrica do coração. Se eu estou vendo a atividade elétrica do coração, eu estou tendo diante de mim um eletrocardiograma. Eletrocardiograma nada mais é do que o gráfico, o traçado da atividade elétrica do coração, no caso aqui do meu paciente. Ah, Márcio, então, e qual é a diferença do papel para o monitor? Como nós falamos, o papel, naquela folha de A4, corrido o tempo, eu tenho 10 segundos, uma fotografia da atividade elétrica do nosso paciente. Já o monitor não. O monitor não é uma fotografia. O monitor, ele vê a atividade elétrica de forma dinâmica, ou seja, o monitor, ele está vendo em tempo real a atividade elétrica do meu paciente. Ah, mas por que quando o paciente está monitorizado, então, eu tenho que rodar um eletro? Me solicitam ou eu peço para rodar um eletro? Muito simples. Porque o paciente fica monitorizado porque eu quero ver a arritmia. Então, toda e qualquer derivação, eu consigo ver a arritmia. Entendeu? Lógico que tem algumas arritmias que são melhores visualizadas em determinadas derivações, porém, em todas as derivações, eu consigo analisar uma arritmia. Então, se tiver no monitor ali e aparecer uma arritmia, muito provavelmente eu vou conseguir visualizar. E por que eu rodo o eletrocardiograma, então, quando esse paciente está monitorizado? Simples, porque agora eu não só quero ver a arritmia, eu quero ver se está tendo alguma alteração, em especial falando de infarto agudo do miocárdio, alterações na parede. Então eu vou ter um eletro, uma fotografia durante 10 segundos com 12 derivações, ok? Com 12 derivações e sabendo que o coração, as derivações, no mínimo 2 derivações, determinam uma região, uma parede do coração. Então, a cada 2 derivações, no mínimo, né, eu tenho uma parede do meu coração. Então, é isso que eu quero fazer quando eu rodo o eletrocardiograma. O que eu faço? Ah, tá muito... E o paciente está se queixando, ou tem algum outro parâmetro que está me dizendo que possa ter algum problema. O que eu vou fazer?
eu rodo um eletrocardiograma para ver se tem alguma alteração patológica, em especial referente ao infarto agudo do miocárdio em determinadas derivações, tá bom? É isso, tá? E para saber, né, para determinar a importância da enfermagem saber o eletrocardiograma, eu listei alguns motivos que vão me direcionar. Por que eu, como enfermagem, enfermeiro ou equipe de enfermagem, eu preciso entender o eletrocardiograma? E como primeiro motivo, eu coloquei o seguinte: o aparelho de eletrocardiograma é de responsabilidade da enfermagem, tá? É a enfermagem que tem a responsabilidade do aparelho do eletrocardiograma. E aqui, como nós vimos no slide anterior, a gente poderia falar também do monitor, o cabo, tá? E também eu ainda somaria o desfibrilador, porque o desfibrilador ele pode conectar o cabo e servir como monitor também, ou seja, eu conseguiria ver o eletrocardiograma. E mesmo aqueles que não têm cabo para conectar no desfibrilador, as duas pás do desfibrilador, ao entrar em contato com o tórax do paciente, já é formada uma derivação. Então, na tela do desfibrilador, vai gerar um traçado eletrocardiograma determinando uma derivação, tá bom? Eu sei que tem alguém aí já perguntando: ah, mas o equipamento, o aparelho não é de responsabilidade de toda a equipe? Bem, na verdade, o manuseio, o cuidado no manuseio do aparelho, lógico que é de toda a equipe. Cada um que for usar o aparelho, o equipamento, tem que tomar cuidado. Porém, a responsabilidade é da enfermagem. Por exemplo, quem é que aí na sua unidade faz o checklist ou o teste do aparelho? Você já viu algum fisioterapeuta, algum médico testar o desfibrilador antes de usar? Ver se os cabos e o aparelho de eletrocardiograma está funcionando? Não. Quem faz isso é a enfermagem. Logo, a responsabilidade para o aparelho estar em pleno funcionamento e pronto para ser usado é da enfermagem, tá, gente? Isso não tem o que discutir, ok? Segundo motivo, quem roda o eletro é a enfermagem. Gente, por favor, o que eu preciso entender eletro? Se eu que estou rodando o eletro, eu não sei nem o mínimo, ou seja, eu não sei se o meu traçado eletrocardiográfico desse paciente que foi solicitado ou eu estou rodando, se eu não sei se está normal, ou seja, se tem alguma alteração e eu tenho que priorizar esse paciente, eu posso perder tempo com esse paciente, tá? Além disso, como sou eu que rodo o eletro, eu tenho que saber se os eletrodos estão posicionados direito. Ah, Márcio, mas eu sei posicionar os cabos, sei até onde ficam as cores. Eu sei que existe o protocolo de cores, né? Lógico. Porém, a gente não pode ficar preso em cores. Por quê? Se foi para manutenção e o cabo foi trocado por erro, ou não tinha um cabo da mesma cor para colocar no lugar e foi colocado uma outra cor, que não é a mesma que era antigamente, ou seja, era verde, amarelo, vermelho e preto. Agora tá verde, amarelo, vermelho e vermelho. Ué, tá diferente do que deveria de ser, não tá? Então, você pode posicionar o cabo em local diferente só porque você decorou a cor e você não entendeu aonde que é para posicionar corretamente o eletrodo, tá bom? O cabo vai estar te dizendo aonde. Então, todo cabo e a caixinha onde é conectado o cabo, ele te mostra onde, qual o posicionamento daquele cabo em contato com o eletrodo vai ser colocado no paciente, ok? E se tiver algum erro só pela troca do cabo, entendeu? De quem é a culpa? Ah, Márcio, veio da engenharia clínica, eles que trocaram o cabo. Botar a culpa é muito fácil nos outros, mas quem rodou? De quem é a responsabilidade do aparelho, não é minha? Então eu tenho que saber se os cabos estão adequados. Quem rodou o eletro não sou eu, gente? Então fui eu que rodei o eletro. Então eu tenho que entender isso, porque a responsabilidade sim vai ser minha. Eu preciso ter isso em mente.
tá? Uma outra coisa referente a que sou eu que rodo o eletro, a gente pode falar da calibração, entendeu? Por quê? Preste atenção nisso, que isso é muito importante, tá, gente? Rodar um eletro com a calibração fora do normal, seja ela a calibração de velocidade ou de amplitude, não importa, ou até as duas, né? Se a calibração estiver errada, pode ser dado um diagnóstico errado ou deixar de dar um diagnóstico que o paciente tem. Isso podendo levar a grandes agravos ao paciente, grandes danos ao paciente. Então eu preciso saber se a calibração está normal. Não importa se mudou quando foi para a engenharia clínica, quando voltou e estava trocado. Não importa se estava ligado e foi limpar, mudou na hora que estava limpando, eu não vi, rodei. Não importa se um outro eletro, no eletro anterior, alguém solicitou para mudar a alteração, porque tem vezes que vai ser necessário alterar a calibração, mas neste momento agora que você está rodando, deveria de ser com a calibração normal. E aí fica a grande pergunta: você confere a calibração do eletrocardiograma antes de rodar, quando está analisando ou quando entrega o eletrocardiograma para ser analisado? Oi? Olha a importância da enfermagem, tá? Terceira situação. A enfermagem é parte integrante da equipe multidisciplinar, tá? Olha a importância disso, gente. Nós temos que parar de atuar de forma coadjuvante. Nós temos que assumir o nosso papel de protagonista. A enfermagem, sim, também é, não é, mas também é protagonista no atendimento do paciente. Então, como eu sou uma parte integrante da equipe multidisciplinar, eu preciso saber, ter ciência o que vai ser feito com o paciente e até ajudar na proposta de cuidados e tratamento desse paciente. Ok? Eu tenho que ter em mente uma coisa de grande importância que nesse processo de equipe, que é a suspeita, a hipótese diagnóstica. Isso é fundamental, porque como sou eu que vou ter o primeiro contato, sou eu que vou rodar o eletro. Então, eu já vendo o eletro alterado, eu, com a suspeita, com a hipótese diagnóstica, eu da enfermeiro, da equipe de enfermagem, eu vou priorizar esse atendimento, ok? Lembrando, tá, gente? Eu não estou falando de diagnóstico de enfermagem, é diagnóstico do paciente. Só que quem dá diagnóstico, para ficar bem claro isso, não ter problema, o diagnóstico é médico. Porém, a hipótese, a suspeita diagnóstica são de todos os profissionais que atuam diretamente com o paciente, inclusive o próprio médico. Por que isso? Porque o próprio médico, antes de dar o diagnóstico, ele precisa ter uma hipótese, uma suspeita diagnóstica que vai nortear o seu exame clínico e, além disso, nortear também as solicitações de exames complementares para que ele feche um diagnóstico. Note o papel de extrema importância da enfermagem nessa situação como parte integrante de uma equipe multidisciplinar, tá bom? Esse foi o terceiro motivo. Vamos para o quarto motivo da enfermagem ter essa importância de entender o eletrocardiograma. E o quarto motivo é a enfermagem quem executa a prescrição. Bem, como eu vou administrar uma medicação solicitada, prescrita, se eu não sei se essa medicação pode ou não causar um dano ao paciente, ou se essa medicação é ideal para o paciente, em detrimento à alteração eletrocardiográfica que ele está apresentando. Um caso clássico disso é paciente com infarto de parede inferior, tá? Puxando para o eletrocardiograma, lógico. O paciente com infarto de parede inferior,
que a sua principal alteração é o supradesnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF, quando eu tenho um infarto de parede inferior, eu tenho que pensar se pode ou não ter infarto de ventrículo direito. Por que isso? Porque se tiver infartando, tem clínica, rodou eletro e está alterado, já posso fazer o tratamento. E pelo protocolo, gente, é o protocolo. Tem um protocolo medicamentoso, morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador e clopidogrel. Mas é para dar essas medicações para todos os pacientes? Não, nesse caso de infarto de parede inferior com suspeita de infarto de VD, o nitrato é contraindicado. Então, se eu der o nitrato para esse paciente, eu posso prejudicar muito esse paciente. Por quê? Infarto de ventrículo direito cursa naturalmente com hipotensão. E o nitrato faz o quê? Vasodilatação, que gera hipotensão. E esse dano, esse agravo que pode acontecer com o paciente, pode ocorrer só porque eu não vi o eletrocardiograma antes de dar a medicação, ou que eu não sabia identificar aquela alteração no eletrocardiograma do meu paciente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Bem, esse foi o quarto motivo para eu, como enfermagem, enfermeiro, equipe de enfermagem, ter o entendimento da eletrocardiografia. E agora nós vamos por quinto motivo, que é o motivo listado, que eu coloquei e deixei por último aqui de propósito, tá? Sabendo que poderia causar alguma polêmica. Mas, na verdade, a polêmica, tá, gente? Ela só ocorre para aquelas pessoas que não conseguem ou têm dificuldade em trabalhar em equipe. E eu já vou mostrar isso, tá? Porque não sou eu que estou falando. Os próprios protocolos falam isso. O exemplo, né, que eu vou falar aqui é o protocolo de dor torácica. Por quê? Como nós sabemos, a enfermagem é a ponta da lança, ou seja, é ela que é o primeiro atendimento com o paciente, que vai avaliar alguns exames, em especial o eletrocardiograma. Logo, a enfermagem tem um papel muito importante, porque na maioria das vezes, quem abre grande parte dos protocolos é a enfermagem, fazendo o quê? Minimizando o tempo de espera para agilizar o atendimento do paciente. E o protocolo de dor torácica, ou seja, tive o primeiro contato com o paciente está apresentando clínica, dor no peito, que é protocolo de dor torácica, dor no peito. Mas o paciente não precisa, vou dar uma dica para vocês, tá? Muito importante, o paciente não precisa estar apresentando dor no peito para abrir o protocolo de dor torácica. Existe uma coisa chamada equivalente anginoso. Eu gosto de pegar 3 sinais, né? Que são o quê? É um conjunto de sinais que fala, opa, esse paciente está com sinais de choque, que é o quê? Dispneia, palidez e sudorese. Algumas literaturas colocam junto, né, a hipotensão, mas a hipotensão sozinha já é um critério de instabilidade. Então, mas se o paciente estiver apresentando, mesmo que não tenha hipotensão, tá? Palidez, sudorese e dispneia, isso são sinais de choque. O que acontece? Equivalente anginoso. Isso está me dizendo que o paciente não tem dor no peito, porém, com essas alterações, eu vou ter que rodar um eletro porque ele pode estar infartando. Porque uma das principais causas de choque é o infarto agudo do miocárdio. E o protocolo de dor torácica, preste atenção nisso, gente. O protocolo de dor torácica, ele é aberto com a solicitação do eletrocardiograma, que tem que ser rodado em até 10 minutos. Notem que eu, na classificação de risco, na triagem, o paciente chega para mim, eu não preciso ter uma avaliação prévia do médico, porque olha o tempo. Eu triei e classifiquei o paciente que está com dor no peito, depois eu passo para o médico para depois ele solicitar e eu rodar o eletro, eu como equipe de enfermagem? Não, eu como enfermeiro, o que eu vou fazer? Até mesmo a equipe de enfermagem mesmo, técnico de enfermagem, auxiliar que viu isso, está na enfermaria, foi chamar alguém e já rodou o eletro, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar o eletro desse paciente, mesmo antes da prévia avaliação do médico. Então, vi a necessidade, eu rodei o eletro, eu solicitei, eu pedi para rodar o eletro. Ah, mas o técnico está ocupado.
eu, como enfermeiro, eu vou rodar o eletro, porque se eu não rodar o eletro desse paciente em até 10 minutos e não ver o que está acontecendo, pode gerar agravos no paciente. E a responsabilidade é minha, porque eu tinha que rodar o eletro em até 10 minutos. O protocolo fala isso. Então, se eu passou de 10 minutos que eu estou esperando atendimento médico, eu já saí do protocolo. Então, tudo de errado já é culpa minha. Se eu sair do protocolo. Então, notem, tá, gente? Cada um tem a sua função dentro de uma unidade hospitalar e sempre com o mesmo objetivo, que é o bem-estar do paciente. Então, a abertura de um protocolo, na grande maioria das vezes, se dá pela equipe da enfermagem. Isso é fato, não tem como questionar isso. E o protocolo de dor torácica, ele é aberto pela a solicitação do eletrocardiograma. Simples assim. Quem geralmente vê o paciente primeiro? A enfermagem. Se o enfermeiro viu e pediu para rodar um eletro, quem solicitou o eletro? Entenderam? Viu como é importante, gente, eu ter esse entendimento? Então, esses são os 5 motivos que eu listei, porém, existe um outro motivo que eu não listei. Porém, na minha opinião, é o mais importante de todos, tá? Porque esse motivo é o que vai fazer a diferença. Que motivo é esse, Márcio? Gente, o motivo é que o entendimento do eletrocardiograma salva vidas. Eu vou repetir para ficar bem claro. O entendimento do eletrocardiograma salva vidas. Notem que eu não falei o eletrocardiograma como muitas pessoas falam, porque o eletrocardiograma sozinho ele não vai fazer nada. Eu preciso que alguém tenha um conhecimento de interpretar, de avaliar aquele eletro e dizer aqui não está normal ou aqui não está normal e tem alteração X, Y, Z. E aí eu vou priorizar esse paciente para que ele tenha um atendimento o mais rápido possível, minimizando agravos ou até mesmo a morte desse paciente. Por isso que é tão rápido que eu preciso abrir o protocolo, tá? E vocês já devem ter ouvido aquela expressão que tempo é músculo. E, literalmente, quanto mais tempo eu perco, menos chance eu tenho de salvar cardiomiócito, miocárdio ventricular. E se eu perco o miocárdio ventricular em especial, tá? Eu vou ter falência na minha bomba, ok? E veja bem, eu tenho um entendimento do normal, no mínimo tem que ter o saber o normal. Eu tenho que saber, ó, não tá normal isso aqui não tá certo, não tá correto, não tá normal. Eu tenho que mandar para uma pessoa ver. Por quê? Porque outra dica, tá, gente? Porque toda e qualquer alteração eletrocardiográfica pode ser a única apresentação do infarto. Toda e qualquer alteração eletrocardiográfica, em especial as agudas, podem ser a única apresentação do infarto. Mas o que você está falando? Alteração da onda T, alteração do meu segmento ST, ou do meu complexo ventricular. Taquiarritmias, bradiarritmias, sim, podem ser a única apresentação do infarto. O infarto agudo do miocárdio, ele é tão grave, não é só pela morte do meu miocárdio, não. É porque gera alteração eletrofisiológica que podem gerar arritmias, inclusive arritmias malignas, ok? Além das arritmias, os bloqueios de qualquer categoria, não importa se é bloqueio sinusal, bloqueio atrioventricular, bloqueio de ramo ou bloqueios divisionais, não importa. Os bloqueios podem ser a única apresentação do infarto. Então eu preciso saber, no mínimo, que não está normal, para eu entregar aquele eletro e mostrar, ó, não está normal, ver que é alteração. E eu, como enfermeiro, que atuo diretamente com o paciente, sou responsável por uma equipe, eu tenho que saber o que está acontecendo com o paciente. Então eu não preciso só saber o normal, eu tenho que saber o patológico. Não estou falando que o técnico também não possa saber o patológico, pelo contrário, na minha opinião deveria, mas o mínimo que nós devemos saber é o normal, porque eu vou olhar o eletro, não está normal, eu vou procurar alguém que vai falar o que tem. Lógico que eu, como enfermeiro, eu deveria de saber, de ter esse conhecimento, porque o entendimento do eletrocardiograma salva vidas.
ok? Então, espero ter contribuído um pouco para mostrar a importância da enfermagem no entendimento do eletrocardiograma, ok? E mais uma vez, parabenizar pela elaboração do primeiro workshop de enfermagem cardiovascular de Angola. Muito obrigado e parabéns. Fico à disposição de vocês agora.